ouve. Você quer ter uma vida de inimizade com Ele? Você note que você e eu pecamos, e por isso nós estamos o quê? Afastados da glória de Deus. Então agora eu preciso de uma reconciliação com Deus, e essa reconciliação se dá em Cristo Jesus. Ela parte dele para nós. Volte no versículo número 1 deste mesmo capítulo. Versículo número 1 do capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo e o seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, todo aquele que crê, ele tem paz com Deus, mediante a fé. Nós somos justificados, quer dizer, pecadores, porém, o Senhor Jesus, Ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. De todos? Não. A Bíblia diz de muitos. Quais são os muitos? Todos os que creram e os que crerão até o último dia. Nada mais que isso. Ah, mas depois vai ter um jeitinho, no final Deus é misericórdia, todo mundo. Não. Essa palavra é do inferno. Ela não é da Bíblia. É um engano, um engodo de Satanás. Ah, eu vou viver a vida aqui, eu vou fazer tudo o que o meu coração mandar. A palavra diz assim para o jovem: jovem, recreia-te no teu coração. Faça aquilo que o teu coração pede, mas lembra-te, um dia Deus te pedirá contas. Então é o seguinte, muitas vezes nós vamos vivendo sem entender que nós precisamos e necessitamos da reconciliação. Nós estamos apartados de Deus até que Ele nos toque e somos salvos por Ele. E somente por meio de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, é que podemos ser reconciliados com Deus. Vamos até o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Meus irmãos, aquele sacrifício não é para você olhar para ele e falar: tadinho de Jesus, foi preso a uma cruz. Não. É para você olhar para aquele sacrifício e falar: é a única oportunidade que eu tenho, crer nesse sacrifício. Confiar inteiramente no sacrifício de Jesus na cruz, para que os meus pecados sejam cancelados. Eu quero que você entenda que o tempo está passando. Nós conhecemos pessoas da nossa própria família de sangue, do nosso convívio, que estão morrendo. Meus irmãos, todos nós, quando nascemos, temos uma contagem regressiva até o dia da nossa morte. O tempo está passando, pessoas estão morrendo. Sem reconciliação com Cristo Jesus, não haverá segunda etapa. Não existe purgatório, isso não existe. Se inventaram para você poder contribuir, para você pagar, para te tirar de lá, é uma coisa que não existe, não é bíblico, é uma heresia, é uma mentira. Você só tem uma chance, e é durante essa vida. Não adianta depois que você estiver dentro do caixão ir lá fazer uma oração pela sua alma, jogar uma água sobre você, nada disso resolve, é em vida. Todo o que crer será salvo. Como que você vai crer estando morto? É agora. Hoje é o tempo para você que aqui está e que não conhece Jesus. É o tempo de reconciliação. É o tempo que Deus pode fazer uma obra na sua vida. Que esse amor sacrificial de Jesus, ele pode abranger a sua vida e pode te reconciliar, e você pode se tornar um amigo de Deus. Reconciliação é a maior necessidade do homem. A palavra nos diz também que quando esse sacrifício ele vem, esse amor vem sobre as nossas vidas se tornam abundantes. Aí você pode estar pensando: mas como isso? O Senhor sempre prega que o cristão sofre. Mas abundância não quer dizer ausência de sofrimento e de dor. Abundância quer dizer satisfação plena em Cristo Jesus, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das lutas. A alegria é indescritível, porque, versículo de número 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Uma pessoa que tem o amor de Deus derramado sobre ela,
Na linguagem popular, então, é uma pessoa bem resolvida. Porque apesar das situações ao seu lado e à sua vista, ela é plena em Cristo Jesus. O seu coração é satisfeito em Cristo Jesus. Meus irmãos, você acha que a sua vida em Cristo vai ser uma vida fácil? De maneira nenhuma. Olha o que diz o versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Sabe o que quer dizer experiência aqui? É maturidade. Um cristão maduro, um cristão que é satisfeito em Cristo, um cristão que apesar das lutas, ele vive glorificando ao Senhor, ele é grato, ele é apaixonado pela palavra de Deus, ele é satisfeito com as coisas que Deus lhe deu, ele é satisfeito com as coisas que Deus lhe permite, inclusive a dor. Não é que um cristão quer a dor, mas quando ela vem, Deus é maior que essa dor, e se ele tiver que passar por um vale, ele faz desse vale um manancial, porque Cristo vive nele. Ele não precisa de fatores externos para que a sua vida seja uma alegria. Não. Meus irmãos, aqui nessa vida você vai ser traído, você vai ser abandonado, você vai ser injuriado. Tomara que isso aconteça por você amar a Cristo, e não por você ser um mau elemento, ou não por você ser uma pessoa que transgride a lei, mas pelo seu amor a Cristo. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, uma vida abundante é o amor de Deus derramado sobre nós. Qual é a sua expectativa para essa vida? Qual é a sua expectativa? Hoje, eu vi o testemunho de uma menina em Concepción, Paraguai, numa pequena igreja. Ela glorificou porque ela vai poder estudar. Meus irmãos, os jovens de hoje não querem estudar. O nosso Brasil tem muita facilidade para estudar hoje. No meu tempo era difícil você entrar numa faculdade. A concorrência era grande, eram poucas as oportunidades. Mas hoje há muitas oportunidades. Aquela menina está glorificando a Deus porque vai poder estudar. Os jovens de hoje são, como é que chama? Competidores de joguinhos de celular. Sabem manusear um WhatsApp, sabem manusear alguma coisa, fica até de torre da cidade para ver se pega sinal. Misericórdia, nossa filha casar com um jovem desse tipo, desse padrão. Se ela não trabalhar, ela vai pedir esmola para 2. Misericórdia. Onde nós vamos? Alguns querem e não têm. Outros têm e não querem. Aqueles que amam a Cristo, eles não são acomodados, mas eles vão além. Eles vão além. Eles aproveitam as oportunidades. Eles buscam o seu espaço. Eles são tementes e dependentes de Cristo Jesus. Eles oram para Deus dar a direção correta. É esse jovem que a sua filha deve orar para ter um casamento. Se um menino, um jovem, não amar a Cristo de todo o seu coração, não vai amar a sua filha. Não vai amar sua filha. Meus irmãos, vida eterna com Cristo. Quando Jesus, ele derrama o seu amor, e Cristo vem e morre por pecadores como eu e você, ele está nos salvando de uma condenação, está nos dando uma eternidade, mas uma eternidade com ele, pelos séculos dos séculos. Isso deveria ser a nossa alegria,
Não é porque o céu vai ser bonito, não é porque as ruas vão ser de ouro. Tem muita musiquinha aí que vão pisar nas ruas de ouro, não é? Será que isso vai te manter na eternidade alegre? Não. A presença de Cristo Jesus junto com você vai ser a sua alegria. E isso vai ser uma alegria eterna, indescritível, sempre cheios, porque Jesus vai estar na eternidade. E essa alegria vai ser maravilhosa. Essa eternidade é livre da condenação, amém. É no lugar que Jesus preparou, amém. Mas principalmente é junto com Ele. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos poder louvá-lo e adorá-lo. A gente tem dificuldade de adorar a Deus, não tem? A gente tem tido dificuldade, né? Às vezes é difícil vir no culto, às vezes é difícil ficar em pé para adorar, às vezes é difícil isso. Agora, como é que você vai querer passar a eternidade adorando a Deus? Como é que você vai querer? Por que você quer estar na eternidade adorando a Deus? Porque vai ser maravilhoso. E só vão entrar lá os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, agora, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, quando Jesus obedeceu o seu Pai, se humilhou, se fez carne, teve um ministério aqui e se entregou. Ele não se entregou por homens bons, por mulheres boas. Ele se entregou por homens e mulheres pecadores. Meus irmãos, você note isso. Vamos dar um exemplo para a gente entender. Uma mãe, se o seu filho está com uma doença, a mãe chega para o médico e fala: eu dou tudo para o meu filho. Se eu precisar morrer, eu morro pelo meu filho. Não é isso que as mães falam? Porque ela ama seu filho. O pai já fala: não, eu vou orar por você, meu filho, você vai vencer, né? Ele já não faz tanto, não arrisca tanto, não. Mas vamos nesse amor de mãe. Aqui na terra diz que é o maior que tem, né? Não é nem perto de se comparar ao amor de Deus. Não é nem perto de se comparar a Cristo Jesus, porque a mãe morre pelo seu filho. Eu quero ver a mãe morrer por um condenado à morte. Eu vou morrer para que aquela pessoa que vai ser executada porque ela estuprou, porque ela matou, porque ela violentou, ela vai morrer. E eu vou dar a minha vida para aquela pessoa ter vida. Nem mãe faz esse negócio. Ela é ainda estranha a você nem a conhece. Agora você entende um pouquinho, clareou para você um pouquinho desse amor de Deus? Nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. E Jesus morreu por nós. Não por homens bons e nem mulheres boas, mas por homens condenados como eu e você. Esse amor é indescritível. Esse amor é imensurável. Nós não podemos, em palavras, expressar a quantidade desse amor, a qualidade desse amor. Eu e você, nós tínhamos ali a nossa ficha, né? Na porta da nossa cela, vamos dizer assim. E a nossa condenação estava escrita ali. E Jesus foi e apagou aquela condenação e cravou na cruz do Calvário. Este é um amor que muitas vezes nós não entendemos. Então, para Deus, nós somos extremamente relaxados. Tudo que a gente faz para Deus é mais ou menos. Mas nós dizemos: eu amo a Deus. Eu sou evangélico, ainda carrega aquela Bíblia, né? Eu sou evangélico. Aleluia. Será que entendemos isso? Será que a nossa vida mostra que nós entendemos o amor de Deus por nós? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira não estará sobre as nossas vidas. A ira de Deus será despejada sobre os pecadores não arrependidos, mas sobre aqueles que creram. A ira foi derramada sobre Cristo Jesus. E nós fomos então poupados e justificados por Cristo Jesus. Meus irmãos,
Eu não sei se você tem motivos para buscar de Deus. Eu não sei se você tem motivos para estar cada dia mais esperançoso em Cristo Jesus. Nós temos falado de tantas coisas, nós temos falado de coisas que não são prioridades. Nós deveríamos sempre colocar Cristo Jesus no centro da nossa vida. Nós deveríamos ocupar as nossas falas para coisas edificantes da palavra de Deus. Nós deveríamos ocupar o nosso tempo de leitura para ler as coisas que falam de Deus e do seu amor. Por isso, eu acho difícil um crente salvo ligar sua televisão e ficar ali 5, 6 horas. Por quê? Porque essas coisas não falam do amor de Cristo Jesus. O Senhor Deus, Ele quer que você olhe para essa palavra e peça a sua misericórdia. Hoje nós falamos cedo de Zaqueu na abertura aqui. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus queria salvar Zaqueu. Então Zaqueu estava curioso. Ele ouviu a fama de Jesus, mas como ele não tinha estatura, ele subiu numa árvore. E é interessante que quando Jesus passa, o Senhor para e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce da árvore, porque me convém ficar na tua casa. Diz a palavra que ele teve 2 ações: urgência, que ele desceu depressa, e alegria no seu coração em receber a Cristo na sua casa. E quando Cristo está na sua casa, então ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres metade do que eu tenho, e se defraudei alguém, quero restituir 4 vezes mais. Aqueles hipócritas religiosos estavam ali falando: como pode Jesus entrar dentro dessa casa, esta casa de pecador? Mas Jesus, Ele diz: hoje houve salvação nesta casa. Eis aqui um filho de Abraão. Um filho de Abraão é aquele que nasceu de novo. Porque Jesus veio para salvar e buscar o perdido. Não é você que busca Cristo, é Cristo que te busca. Cristo está hoje na sua palavra, falando ao seu coração, usando um homem perfeito, sem qualificação para falar dele. Mas Ele é o Deus que pode todas as coisas. E Ele está ministrando no seu coração. Só há um caminho, uma verdade e uma vida, e essa vida é Cristo Jesus. Esse caminho é Cristo Jesus, essa verdade é Cristo Jesus. Não há nenhuma possibilidade de salvação a não ser por Cristo Jesus. A felicidade em Deus. Olha o que diz o versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A sua satisfação só será plena em Deus. Você vai procurar as coisas do mundo, você vai querer o sexo que o mundo pode te dar, você vai querer o dinheiro que o mundo pode te dar, você vai querer alegria nas drogas que o mundo pode te dar, podem ser elas lícitas ou ilícitas. Você vai querer nos prazeres da carne, mas nada vai poder te dar uma felicidade. Somente Deus pode completar o seu coração. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é clara. Todo aquele que nasce de novo, ele deseja Deus. Os seus olhos estão nas coisas eternas e não as que são aqui da terra. A sua alegria é viver para Cristo. O morrer se torna um ganho. Onde está a sua fé? O que tem alegrado o seu coração? O que tem chamado a sua atenção? Por que você está quase deprimido muitas vezes? Porque você não conseguiu coisas? Porque você não está indo bem numa determinada área da sua vida? Porque as lutas estão muito difíceis?
Porque o seu casamento não é aquele que você sonhou. Tire a sua atenção dessas coisas e olhe para a eternidade. Só Deus pode trazer a felicidade ao seu coração. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, são porém como a palha. Uma das características de um homem bem-aventurado, ou extremamente abençoado, extremamente feliz, é o prazer nas coisas de Deus, nos seus preceitos, na sua lei, na sua palavra, e nela ele bebe, ele come de dia, de noite. É como uma criança recém-nascida, como aquela criança que deseja ardentemente o leite materno, o crente deseja ardentemente o leite espiritual. Quais são os seus desejos? Semana passada eu fui conversar com uma pessoa, a gente estava conversando, eu não lembro nem que assunto que era. Ele falou, qual é o seu time de futebol? Eu falei, não tem time de futebol. Ele falou, você já teve? Eu falei, já tive. E por que você não tem mais? Porque agora eu preencho minha vida em Cristo. Eu não vou perder 1h30 da minha vida vendo homens que mais vão me trazer decepção do que alegria. Quando me trazem alegria, 2 dias, né? Depois acaba tudo aquilo. Eu não vou investir em comprar uma camisa de R$200, de pagar uma entrada bem colocada de mais R$200, para ver aquele bando de gente. Eu não tenho mais isso. Eu prefiro mandar esse dinheiro para portas abertas, onde a palavra está sendo semeada na igreja perseguida. Ah, irmão, mas é pecado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que eu não quero perder o meu tempo. Por que eu falei de futebol? Porque me veio à cabeça agora. Esse diálogo que eu tive, podia falar de qualquer outra coisa. Eu e você precisamos priorizar as coisas eternas. A única felicidade que você vai ter será em Deus. Nada pode preencher o seu coração. Meus irmãos, eu quero deixar uma frase aqui, que ela impactou meu coração, talvez possa impactar a sua. A única felicidade eterna para o homem é uma felicidade concentrada nas riquezas da glória de Deus na face de Cristo. John Piper. De todos os anos que esse homem estudou, que foi diligente em buscar na palavra conhecimento, diz ele que ele fez um resumo aqui. A felicidade eterna é a felicidade concentrada nas riquezas de Deus e não aqui desse mundo. Meus irmãos, você terá tudo o que você precisa na salvação. Deus mostra o seu amor. Deus mostra o seu amor enviando Cristo Jesus para salvar muitos. Quando Jesus vai àquela cruz, ele paga um alto preço. Nós cantamos aqui, eu sei que foi pago um alto preço. Nós deveríamos inverter. Eu não sei que foi pago um alto preço, porque a vida nossa não reflete que nós entendemos que foi pago um alto preço. Um justo, Cordeiro Santo, que jamais pecou. Ele vai à cruz e morre, a minha morte, a sua morte, para que nós tivéssemos vida. Será que nós sabemos o preço que foi pago? Nós entendemos pela palavra que não foi prata nem ouro, mas foi o precioso sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Mas pelo estilo de vida que a gente leva, parece que a gente não entendeu nada disso. E que nós cantamos aquilo que nós não vivemos. Porque não há amor maior que esse, a Bíblia acabou de nos deixar claro. Não há amor maior que esse. Um justo morrendo por homens e mulheres injustos. Isso deveria nos levar ao chão. Nós deveríamos bater no nosso peito e dizer: miseráveis, homens que somos,
miseráveis homens que somos. O Senhor Jesus é maravilhoso. O Senhor Deus é extremamente amoroso. Mediante a fé, Ele nos salva. Mediante a fé, somente a fé, Ele nos salva. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Agora mesmo nós vamos participar da celebração da ceia do Senhor. O que isso mexe no seu coração? O que isso mexe no meu coração? Que impacto tem na minha vida trazer à memória o grande sacrifício de Jesus na cruz? Aqui neste pão não está o corpo de Jesus. Aqui neste suco da videira não está o sangue de Jesus. É em memória, nós estamos trazendo à nossa memória o que foi feito na cruz do Calvário. E isso deveria nos constranger. A palavra de Deus, quando diz constranger, é como nos impulsionar diretamente a Cristo. Não é ficar com vergonha, é nos empurrar. É como se a gente estivesse num funil de concreto dos dois lados, e aquilo nos impulsionasse mais próximos de Deus. Isso deveria nos constranger cada dia mais. Meus irmãos, o tempo está passando, é urgente. Homens e mulheres hoje, fora daqui, estão morrendo por professar a sua fé em Cristo Jesus. Mas eles estão morrendo em alegria. Sabe por quê? Porque eles entenderam este amor de Deus por eles. E eles declaram que vale a pena morrer por Cristo. Mas e nós, brasileiros, acostumados com toda a liberdade, ela pode estar com a porta aberta e pregar o Evangelho, né? De vez em quando alguém dá um grito, joga uma pedra na porta, de vez em quando. Será que nós estamos prontos para dar a nossa vida por Cristo Jesus? Será que nós estamos prontos para, se preciso for, ir até a morte, sem negar a Cristo Jesus? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos compreender um pouco mais do amor de Deus, no nome de Jesus. Amém?